Você já ouviu alguém dizer assim: ah, cada psicólogo fala uma coisa, ou então, para entender pessoas não precisa de faculdade. Bom, se entender de ser humano fosse só questão de opinião, por que então existe pesquisa, existe laboratório, método científico e graduação em psicologia no mundo inteiro? Então, nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê a psicologia parece opinião para muita gente, mas não é. Bom, eu sou estudante de psicologia, eu estou no início ainda da graduação, e uma das coisas que mais me chamou a atenção logo de cara foi isso, o quanto as pessoas confundem a psicologia com o senso comum. E como é que eu entendi isso? Foi através desse livro aqui, ó, muito bom. E quase tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu aprendi nesse livro. Então, as pessoas confundem muito a psicologia com o senso comum. E isso não é culpa das pessoas, tá? A gente cresce ouvindo frases do tipo: ah, isso que fulano tá passando é um problema psicológico, isso é coisa da sua cabeça. Então, entender alguém pela convivência é uma coisa. Agora, estudar o comportamento humano de forma científica é outra coisa e é completamente diferente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê a psicologia parece opinião, o que é o senso comum, o que é o conhecimento científico também, e qual é o verdadeiro objeto de estudo da psicologia e por que, né, que ela é uma ciência. Vou tentar explicar como alguém que está aprendendo e compartilhando, tá? Então vamos lá, o que é o senso comum? O senso comum é um conhecimento que a gente constrói no dia a dia. Ele vem de experiência pessoal, vem da cultura, vem da família, da religião, da tradição e etc. Um exemplo clássico, por exemplo, de algumas falas você escuta muito: ah, homem não chora, fulano não faz isso porque é falta de força de vontade. Só que o senso comum, ele não é algo inútil também. Ele nos ajuda a sobreviver e a tomar decisões rápidas. Porém, ele tem um problema sério. E qual que é esse problema? É que o senso comum, ele não é testado, ele não é controlado e não é verificável. Agora, o conhecimento científico, né, ele funciona de maneira diferente, porque ele vai partir de perguntas. Por exemplo, ele não vai ficar só na opinião, ele vai usar métodos e explicações simples. Então, na ciência, uma ideia ela precisa passar por etapas. É a observação, a formulação de hipótese, de testes, repetição, e também conta com a crítica de outros pesquisadores. Então, se aquilo não puder ser testado, se não puder ser questionado e replicado, pode-se dizer que não é ciência. Então, agora a gente entra numa confusão, porque todo mundo que convive com pessoas acha que entende de comportamento humano, mas conviver não é o mesmo que estudar aquilo. É como você dizer que dirige o dia todo, ou melhor, dirigir o dia todo vai te tornar um engenheiro mecânico, só porque você dirige o dia todo. E a gente sabe que não é bem assim. E um outro motivo é que a psicologia, ela não estuda algo que você pega com a mão, ela estuda os processos como pensamento, emoção, comportamento e a tomada de decisão. E o problema é que tudo que não é visível costuma ser tratado como opinião. E na psicologia existem várias abordagens, só que não significa que, por existir várias abordagens, significa que é uma bagunça, significa que diferentes modelos teóricos tentam explicar fenômenos complexos. Então, a medicina, dentro da medicina existem diferentes especialidades. Na psicologia existem também diferentes lentes que vão tentar explicar diferentes fenômenos. E agora,
o que é o objeto de estudo da psicologia? O objeto de estudo é aquilo que uma ciência ela se propõe a investigar de forma sistemática. Não é qualquer coisa, não é uma opinião, é algo definido, é delimitado, investigável. E, como eu disse no início, qual é o objeto de estudo da psicologia? De maneira geral, a psicologia estuda o comportamento e os processos mentais, sempre em relação ao indivíduo e ao contexto daquela pessoa. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Processos mentais incluem coisas como pensamento, memória, emoção, percepção, motivação, e comportamento é tudo aquilo que pode ser observado diretamente ou indiretamente. Ou seja, a psicologia ela não vai estudar achismos sobre pessoas, ela vai estudar padrões, relações, causas e consequências. Já no senso comum, não existe um objeto de estudo. O senso comum ele vai falar de tudo. Ele não delimita, ele não testa e não controla. Então, o senso comum ele vai descrever. Já a ciência vai tentar explicar. Então, hoje a psicologia ela trabalha fortemente com pesquisas experimentais, né, com estudos, revisões sistemáticas, e esses estudos eles ajudam a separar o que parece verdade do que realmente tem evidência. E tem gente que diz, a psicologia é só conversa, e não é. Conversa é uma ferramenta, não é um método científico, e a psicologia é um método científico. Tem gente que diz, cada psicólogo fala uma coisa. Vários psicólogos podem ter abordagens diferentes, mas seguem critérios científicos. Tem gente que diz também que a psicologia não é uma ciência, só que sim, ela segue um método científico de pesquisa e revisão por pares. E sim, eu acredito que esse vídeo vai ser útil aí para muita gente, porque ele ajuda a questionar, né, algumas explicações simples do senso comum, evitar alguns julgamentos rasos, entender melhor o comportamento humano, respeitar também os limites, né, melhor dizendo, do que você realmente sabe, e principalmente te ensina a desconfiar das tuas próprias certezas. Então, resumindo tudo, a psicologia não é uma opinião, ela é uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais de forma sistemática. O senso comum, ele vai apenas descrever os fatos, a psicologia ela vai explicar, e talvez o maior sinal de que a psicologia é uma ciência é que ela vive se revisando. Se você achava que a psicologia era só achar coisas sobre pessoas, eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar um pouco diferente. E me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Comprem esse livro. Eu peguei na biblioteca aqui da minha cidade, um livro muito bom. Ainda estou terminando de ler ele, mas valeu a pena, com certeza. E é isso aí. Até a próxima.